Ô glória! Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero compartilhar mais uma palavra com vocês. No livro de Atos, capítulo 15, versículo 36, diz assim: Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Nós podemos ver aqui que houve uma separação de dois grandes homens de Deus, Barnabé e o apóstolo Paulo. Aqui diz a palavra que por causa de uma pessoa eles se separaram. Cuidado para que isso não aconteça contigo. Por causa de uma pessoa, você pode ter uma contenda muito forte com alguém que você ama, com alguém que te ajudou, com alguém que estendeu a mão para você. Aquela pessoa que caminhou contigo. Nós devemos entender que cada um tem que respeitar a opinião do outro, o entendimento do outro. Não podemos deixar que a escolha do outro afete a nossa amizade e o carinho que nós temos pela pessoa. O Barnabé, que também era um apóstolo, que também era um missionário, foi ele que discipulou Paulo, preparou Paulo. Foi ele que levou Paulo para Jerusalém ainda quando era Saulo de Tarso. Ele fez isso. E que coisa linda! E os dois andaram juntos. É óbvio que o ministério de Paulo cresceu muito mais do que o de Barnabé, mas eles eram grandes amigos, grandes irmãos em Cristo. Mas por causa de uma pessoa chamada Marcos, porque ela desistiu, um querendo levar e o outro não, houve contenda entre eles e se separaram. E quantas pessoas que eram tão amigas, eram irmãos de verdade, fazia até parte da família, fizeram a obra junto, a obra de Deus, e hoje estão tão distantes, e às vezes não estão nem se falando mais. Tudo por causa de uma pessoa que desistiu. Eu quero dizer para você, não faça isso. A Bíblia diz, é óbvio, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É óbvio que Deus usou tanto a Barnabé como também a Paulo. Mas tem coisas que são desnecessárias. Por isso, evite-as, em nome de Jesus. Vive em paz com quem você ama, com quem você se dá bem. Confie e respeite a opinião de cada um. No demais, que Deus te abençoe.